eu sou muito movido à curiosidade. Sei lá, eu tenho ideias particulares sobre, por exemplo, arte. Eu não acho que a AI pode gerar arte, mas os humanos com a AI podem gerar uma arte incrível. Tem doenças onde a gente ainda não tem uma boa alavanca para ajudar, mas eu acho que vamos ter partes tecnológicas dentro do corpo que vão te ajudar a viver mais tempo e administrar essas coisas ao longo do tempo, sim. É uma honra receber Mariano Garcia no Sunday Drops Podcast. Mariano, obrigado por vir. Obrigado por me convidar, cara. Super legal estar aqui. É uma honra e aqui eu vou ter uma tarefa muito difícil, tá? Que é tentar transcrever as suas experiências profissionais em 1 minuto. Porque... Cara, pessoas velhas têm todos esses problemas. Não só pessoas velhas, mas assim, a sua experiência é incrível. Então, o Mariano, ele é fundador e CEO da Xenia, engenheiro com MBA em Harvard e tem mais de 25 anos de experiência em biotech, em saúde e no desenvolvimento de empresas de tecnologia. Então, o Mariano começou como executivo na Pfizer, liderando algumas unidades aqui na América Latina, no Brasil. Foi advisor da Warburg Pincus sobre o mercado de saúde e fundou a Biotoscana, uma empresa que era uma agregadora, e aí você me corrige se eu estiver falando errado, uma agregadora de produtos de biotech que chegou a fazer IPO com mais de 350 milhões de dólares de receita. Não, é verdade, sim. Em termos de tech, seria uma agregadora. A gente não falava isso naquela época, mas falávamos vindo de uma plataforma comercial. Mas sim, em termos de tech, hoje seria uma agregadora. Muita experiência, muita coisa legal que a gente vai discutir hoje sobre saúde, sobre o futuro da medicina, sobre biotech. Mas antes de a gente aprofundar no episódio, deixa eu primeiro agradecer o patrocinador, a Asas, que faz esse podcast ser possível. Muita gente conhece a Asas como uma plataforma para PMEs, e de fato eles são, uma das maiores do país, mas a Asas vai muito além disso. A Asas também é uma provedora de infraestrutura bancária para outras empresas que queiram desenvolver soluções financeiras. Então a Asas pode ser o seu parceiro na solução de fintech para que você construa a sua própria solução, o seu próprio produto financeiro in-house. Para saber mais, visite asas.com ou escaneie o QR Code que está na tela. Mariano, cara, você tem tanta experiência, você fez tanta coisa, e por que você começou a Xenia? Cara, eu aposentei várias vezes na minha vida e nunca deu certo até agora. Um dia, imagino que dará, mas por agora nunca deu certo. Quando a gente vendeu o Bausch & Lomb, que eu te contava, eu saí super bem, tentei aposentar. Durei 4 ou 5 meses. Aos 4 ou 5 meses, sentia vontade de fazer alguma coisa de volta. E essa coisa de volta acabou sendo a Biotoscana que você falou. Quando terminamos com o IPO, eu fiquei um tempo mais, por volta de 1 ano mais, e também saí com a ideia de tomar um tempo, aposentar, e aí terminei investindo na Moksha H, que a gente vendeu a companhia ano passado por 350 milhões de dólares também. E sempre tinha vontade de construir alguma coisa nova. Eu acho que comecei a Xenia porque eu tinha curiosidade de entender como que esse negócio de healthcare, dados e AI ia funcionar. Ainda não sei como vai, mas já tenho um pouco mais de hipóteses. Eu achava que isso resolvia muitos problemas, teoricamente, da saúde. E é interessante porque, por mais que a tecnologia para resolver esses problemas não é nova, talvez a AI é a mais nova, mas pode fazer isso com algoritmos mais simples, sem AI, e não se consegue funcionar. Não sei, eu acho que lembra aquele paper de Andreessen que falava software is it in the world. Todo mundo conhece essa frase, todo mundo conhece. Como 4 ou 5 linhas para baixo, ele fala, não posso quote, mas ele fala algo assim como healthcare is the next step for software transformation. E obviamente ninguém lembra essa frase, porque foi escrita há 20 anos e ainda healthcare não tem muito de transformação. Então eu estava interessado por entender por que isso não tinha funcionado até esse momento, sendo que as soluções são muito óbvias, certo? Você vê como a medicina foi evoluindo nos últimos 100 anos e parou de funcionar o sistema, não? Você vê desde 1900 até o ano 2000, as pessoas vivem, não sei, 40 anos mais. Os números que falo são aproximados, mas 40 anos mais. E a maior parte desses 40 anos mais tem a ver com doenças infecciosas, doenças agudas. E o sistema foi todo
todo diseñado para lidar con doenças agudas y doenças infecciosas. Y cuando as pessoas começaram efectivamente a vivir mais, quando a pessoa morre a los 50, 60 anos, diabetes no es un problema grande normalmente, obesidade puede ser un problema, no llegó todavía a tener consecuencias graves, las doenças cardiovasculares son raras antes de los 50 o 60 años, entonces el sistema funcionaba razonablemente bien. Y cuando comienza a tener que lidar con esas personas que viven más y tienen ese tipo de doenças, comienza a fallar por todos lados. Se ve un sistema que o custo fue, no, en los Estados Unidos, algo así como, se gastaba $150 por persona por año en saúde, hoje gasta 14, 15 mil dólares por pessoa por ano de saúde. Se você pegasse os 150 e ajustasse por inflação, dá uns 3 mil dólares a dia eu hoje. tava vendo um gráfico, e esse gráfico falava sobre a inflação médica. Uhum. E basicamente a inflação médica, ela deriva do custo de doenças crônicas, certo? Sim, 90 e poucos por cento, quase 90% do custo é doenças crônicas. Então, se você vê 5 trilhões, 90%, são 4 trilhões e pouco que a gente está gastando em doenças crônicas. Agora, o mais interessante é qual é o componente dessas doenças crônicas para baixo. Se você vê, por exemplo, diabetes, custa uns 16 mil dólares por ano por paciente. Desses 16 mil dólares, um terço tem a ver com laboratório, com medicina e médico. Isso é dinheiro bem gasto. Agora, você tem outro terço que tem a ver com que a pessoa não conseguiu lidar com a complexidade de diabetes, mesmo entendendo a lógica. Eu entendo, tenho que picar, medir a glicose, tenho que entender quantos carboidratos tenho no prato, dou insulina baseado em lo que tenho de glucose agora, mais do que preciso para consumir esse prato. Mas tem um monte de coisas que podem dar errado. Eu posso medir mal, eu posso contar mal os carboidratos, que é super fácil. Eu posso dar insulina e depois comer mais ou comer menos. Então, tem um monte de falhas que você vai tendo. Essas falhas que você vai tendo acabam normalmente em pronto-socorro ou em uma hospitalização. Isso é outro terço do custo. Então, você já gastou outro tanto de lo que teria que ter gasto em simplesmente erros do paciente. Erros que não sabemos como resolver. Só que o paciente não sabe como resolver. O médico sabe como resolver se tivesse todas as variáveis. Mas o médico tem só as variáveis que ele tomou no consultório e deu a solução para ele no consultório. Às vezes, 3 meses atrás. São erros que, se a pessoa tivesse... Perfect information, zero erro. Se a pessoa tivesse condição financeira de ter um acompanhante que vai cuidar e vai falar a hora, ela não cometeria. E a analogia que eu estou tentando fazer é, se esse acompanhante for virtual, é possível reduzir esse gasto. Sim. Essa é a minha lógica. Se você tem, inclusive, um terceiro terço que implica que o paciente cometeu esses erros ao longo do tempo e agora desenvolveu uma retinopatia ou alguma outra coisa que não tivesse desenvolvido se não tivesse cometido esses erros ao longo do tempo. Então, no fim das contas, se você faz a conta total, 60, 70% de diabetes, 2/3 de diabetes, é erros, problemas cibernéticos, se você quiser, problemas de não ter a solução certa e os dados certos, mas que sabemos qual é a equação que resolve. Então, há algum tema aí que o sistema não está funcionando bem, o sistema não está tomando os dados que precisa de um jeito correto. Isso é um tema muito mais complexo do que parece quando lo estamos resolvendo, mas isso passa com a maior parte das doenças crônicas. Então, imagina, você tem aí 5 trilhões, algumas pessoas dizem 7, mas supongamos 5 trilhões, você tem talvez metade desses 5 trilhões não são um problema médico, são um problema de informação. Metade dos 5 trilhões alcançam para dar de comer a toda a África, alcançam para que todo mundo tenha cobertura de saúde de boa qualidade, coisa que metade do mundo hoje não tem. Então, é um número gigantesco. Se a gente pudesse resolver esse problema, está resolvendo talvez um dos maiores problemas da humanidade. Agora, a pergunta é por que isso não funciona? E em parte é porque a gente desenhou um sistema para lidar com doenças agudas. Pensa clássico sistema de médico. O médico está sentado no seu escritório, como se fosse, eu vou falar de Space Invaders, você não sabe do que eu estou falando, mas é um joguinho de quando eu era criança. Você ficava paradinho aí, aparecia o prato volador, pum, chutava, matava o prato volador. Se o prato volador não aparecia, você não tinha nada que fazer. Então, imagina, para uma gripe, para uma infecção normal, o paciente tem febre, tem dor, tem uma incomodidade enorme, vai para o médico. O médico tem que ficar aí sentado, espera, chega aí, tem um monte de sintomas, é impossível pensar que o cara não tem nada de errado.
faz um teste relativamente rápido, te dá um antibiótico, que é um percurso simples, sei lá, uma pílula cada dia, ou um pouquinho mais complexo que isso, mas basicamente é isso, e você cura. Quando é diabetes, você não tem sintomas. O corpo não tem sintomas para doenças que foram... É uma questão de biologia, mas depois de que passou a época em la que você tem filhos, não importa as mutações genéticas que você tenha, não passa para seus filhos, porque seus filhos tenham antes. Então, o sistema de evolução não gerou sintomas para diabetes ou para hipertensão ou para o que for. Você pode ter diabetes durante literalmente anos e nunca ter nenhum sintoma. Por lo tanto, nunca ir no médico. E você pode errar, mesmo sabendo que tem diabetes, pode errar e não ter nenhum sintoma. Não tem nada que te indica que você está fazendo as coisas erradas. É muito fácil errar se você não tem uma capacidade de medição contínua e não tem alguém que analise essa quantidade de dados e salta em algum momento, cara, aqui tem alguma coisa que não está indo de todo bem. Os cambios são sutis também. Não é como febre. Você não tem um cambio muito claro. Tem cambios que vão aos pouquinhos mudando hasta a pessoa ter um problema. E é uma doença recorrente, né? Tipo, assim como... Além disso, o resto da vida. Então, assim como o pessoal de startups, de empresas, receita recorrente é uma grande dádiva, porque todo mês está, mas alguém que tem uma doença crônica, no fim do dia, a cronicidade significa que ela não tem cura. Exato. Então, é algo que a pessoa vai ter que lidar. Por exemplo, a minha família ela tem um histórico de pressão alta. Exato. E talvez seja a mais fácil de lidar de todas, mas mesmo assim. Mas exato. Mas a partir do momento que você entra com tratamento, com cuidado, com remédio, você vai ter que provavelmente seguir o protocolo até o final da sua vida. Uhum. Então são vários e vários anos onerando o sistema de saúde e todo o cuidado que precede qualquer tipo de sintoma que pode vir a acontecer tende a ser muito melhor para a pessoa, para a qualidade de vida e também como para o sistema de saúde, certo? Com certeza, mas tem outros problemas lá. Então, para o sistema de saúde em geral, é verdade. Agora, você tem uma desfasagem temporária entre o que o seguro cobre e as consequências de você não cuidar de uma doença hoje. Quando a gente fala de incentivos, eu quero aclarar isso porque é muito fácil ouvir isso como que tem alguma questão ética ou esse tipo de coisa. Sabe que incentivos é um tema ultra complexo e vai por muitos caminhos invisíveis. Não é que as pessoas estão querendo fazer o mal, mas você coloca um incentivo para as pessoas começar um determinado momento. Imagina um plano de saúde no Brasil deve durar entre 2 e 3 anos, máximo. Porque, por outras razões que podemos falar depois, mas tem uma série de incentivos que fazem que você troque de plano de saúde, as companhias vão trocando, etc. Imagina obesidade infantil. Está muito claro que se você resolve a obesidade infantil, vai ter custos menores de saúde durante os seguintes 30 anos. Mas 30 anos contra 3 é um prazo infinito para um sistema de saúde e falar, eu vou investir aqui para que alguém lá no futuro poupe. Ninguém faz por mal, mas ao fim das coisas, quando você tem que investir, não investe nesse tipo de coisas, investe em outras coisas que têm impacto direto no teu bottom line agora, não? E ainda mais sendo empresas muitas vezes públicas, que tem um incentivo de talvez gerar resultado. Então, se você tem um cliente que o LTV dele é 3 anos ao invés de 40, qualquer medida que vai ser de investimento de longo prazo talvez não seja o melhor ROI do momento. Verdade, mas você vê o caso de NHS em Inglaterra. NHS te cuida desde cradle to tomb, não sei, desde o nascimento até a morte. Te cuida 100%. Agora, os incentivos que criam no meio nunca são de princípio até o final. Você tem pessoas que têm uma partezinha, são responsáveis de uma partezinha do NHS, igual têm um orçamento anual, igual têm coisas de relativamente curto prazo, porque não dá para incentivar as pessoas durante 70 anos. Então, tem problemas de incentivos que são difíceis de resolver lá. Tem outros sistemas, outros problemas de incentivos lá. Não tem todo o incentivo de distribuição de plano de saúde, por exemplo, onde a gente faz muito isso atrás da Xenia. Você vê uma distribuidora de plano de saúde se distribui normalmente por uma distribuidora de seguros. Essa distribuidora de seguros vende para você, para a companhia, normalmente. No Brasil não vende tanto para indivíduos como para uma companhia. Vende um plano de saúde e cobra do plano de saúde um X% da receita. Que incentivo tem essa pessoa para cuidar da tua saúde, sendo que se tua saúde é pior, você gasta mais? E, portanto, se você gasta mais, teu plano de saúde sobe. Se teu plano de saúde sobe, esse 5% obviamente sobe. O incentivo é completamente o contrário.
não tem como se justificar em gastar dinheiro, em prever que o sistema gaste esse dinheiro, porque ele está incentivando, no contrário, está incentivando que o sistema soba de dinheiro. Mesma coisa com os hospitais e cuidado, aqui volta a lógica, não é uma questão de ética, mas você vai a qualquer hospital do mundo e o hospital cobra por volume. Se você sai, eu sempre brinco, é brincadeira, mas se você vai no Einstein aqui, melhor hospital que eu conheço na Terra, adoro o Einstein, mas você sai vivo, sai morto, paga a mesma coisa. 100% a mesma coisa, paga por os procedimentos que foram feitos com você. Então, imagina para você chegar lá, um dia no pronto-socorro e está com uma dor pequena que aconteceu comigo, um dor na perna. E eu fui lá, falei, cara, tenho dor na perna direita, sei lá. Eu fui andar de cavalo, mas também poderia ser apendicite, porque eu tinha um pouquinho de náuseas agora, um pouquinho de febre, sei lá. Fizemos um sonograma, não tinha apendicite. Os caras fizeram como quatro deportes mais. Fizeram por falta de ética? Não, fizeram porque o médico não tem nenhum incentivo para não fazer e tem um incentivo enorme por errar. Então, por que não vai fazer esse monte de estudos sobre mim? Agora, esses estudos que fizeram sobre mim são estudos que não fazem sobre algum outro. E esse algum outro pode necessitar mais do que eu. Temos que ter um sistema que seja melhor balanceado nesse tipo de incentivos. Isso me lembra muito a frase do Charlie Munger, né, que ele fala... Claro, show me the incentives and I'll show you the results. E aqui indo para o que vocês estão construindo na Xenia, eu li um texto que você menciona, eu acho que foi um insight do Christian, da Sentinel, que ele fala care, cure, insure. Sim. Que é cuide, cure e assegure. Sim. E eu queria que você comentasse como essa frase de alguma forma explica o business de vocês. Sim, cara, o nosso business foi, como todo business, foi dando errado durante um monte de tempo, até que um dia deu um pouquinho certo. A gente começou com, essencialmente, Care Cure. Nunca tínhamos pensado em insure. Primeira rodada da Xenia foi essencialmente dinheiro meu, minha família, sei lá, e a gente sei lá, eu não sabia o que eu queria entender, então eu sou muito movido à curiosidade, nunca pensei em como fazer dinheiro com isso. Então a gente foi atrás do problema de intermitência que te falava, a gente foi atrás de pacientes diabéticos, exatamente a lógica que você falava. A gente levantava dados com medidores contínuos de glucosa, levantamos dados de peso, de exercício dos pacientes, levantamos todo isso em uma nuvem. No tínhamos AI naquela época, tínhamos algunos algoritmos, y con esos algoritmos identificábamos pacientes que podían estar saindo de controle. Y a gente intervinha com médicos e enfermeiras, médicos e enfermeiras. A gente conseguiu com um sisteminha que não custava nada. Construir isso custou $30,000. A gente identificava, abaixávamos mediciones como risco cardiovascular 15%, risco de morte 20%, y custo proyectado dos pacientes 15 a 20%, para una doença que custa $16,000 con un custo marginal prácticamente zero. E eu falei, isso aqui, puta, não tem como não vender. Mas tem muito como não vender. Eu descobri que tem muitas formas de não vender. A primeira que a gente tentou foi ir para os médicos e falar, doutor, aqui tem um nosso estudo clínico à parte. Imagina, startup autofinanciada faz muita coisa que nunca faria com venture capital, não? Mas a gente falou, cara, isso nós temos que publicar em Diabetes Technology. Fizemos um paper, publicamos em Diabetes Technology. Acho que até o dia de hoje não tem outra startup que fez Qual isso. ano? 2021 ou 2021, acho. E a gente foi para VCs, achamos VCs tão loucos quanto a gente, como a Big Bets, que creram na gente e falaram, faz sentido, o produto funciona, está claro, se deveria vender como pão. Fomos para os médicos e os médicos davam para os clientes, para os pacientes. Entanto, não tínhamos que pagar um tostão. Quando era para pagar um tostão, o médico não entendia que ele tinha que ser quem tinha que pagar. Fazer aos pacientes pagar era muito difícil porque o produto é muito complexo. Então você precisa um tempo de explicação para o paciente muito grande. E a barra para produtos de saúde é muito alta em termos de proof. Você
você pode provar um e-mail novo. Eu provo um sistema de e-mail novo todas as semanas. Se não funciona, jogo no lixo. Mas um produto para a minha saúde não provo todas as semanas. Então, o nível de convencimento que você tem que dar para um paciente é muito alto. Não funcionava. A gente tentou comprando de saúde e encontramos o que a gente falava. Eles falavam, cara, isso é super legal, mas sabe o que acontece? A diabetes, prever a diabetes, para mim, em 3 anos, não vale nada, porque o paciente vai começar a ter sintomas que custam daqui a 5 ou 6 anos, mas não vai ser mais meu associado. Então, por que eu vou investir agora para poupar depois? Eles fazem igual algo desse trabalho, mas não com a incidência que teria se tivesse um incentivo para fazer isso. E a gente encontrou que as companhias se importavam. Para as companhias tem vários fatores aí. A gente tem o fato de que, no fim das contas, eles pagam a conta. O horizonte de planejamento das companhias com seus empregados é muito mais alto. Eu acho que, na média, um empregado fica na companhia entre 7 e 10 anos, mas para as companhias, eles não pensam assim, eles pensam forever. Então, eles sim estão preocupados da saúde deles para sempre. E, além disso, tem uma questão de cercania. Para as companhias, os empregados são pessoas cercanas. Eles querem fazer coisas boas por eles, têm outras razões para fazer isso, que o plano de saúde não, são pessoas muito, muito mais longe. Nosso desafio aí era como que a gente vende isso para as companhias? As companhias, a maior parte das companhias, as muito grandes, hoje a gente tem clientes bastante grandes, elas têm médicos dentro, podem entender a lógica, etc. Mas a maior parte das companhias não fazem isso. Eles, não sei, fabricam aço ou vendem outras coisas. Não tem por que entender isso. Para nós entender, fazer eles entender isso e pagar por esse serviço era muito, muito para cima. E a gente volou a ideia, a frase é do Christian, mas a gente volou a ideia, cara, aqui tem um player dentro do sistema que eu falei antes, o broker, que no fim das contas leva 5% do total do custo e agrega zero valor, porque estão vendendo um commodity por trás. Eu posso comprar Bradesco Saúde por broker A, broker B, broker C, broker D. Para que eu preciso desses caras aí? A gente foi e falou, vamos fazer uma coisa, vamos eliminar os brokers, a gente faz o trabalho do broker, que no fim das contas é entender via o profile da companhia, e a gente tinha mais dados do que o profile da companhia para entender melhor que plano de saúde fazia sentido, e vamos acabar com o fato de que a gente cobra um porcentagem do que ele gasta, vamos a cobrar um porcentagem do que ele poupa, e a gente falou para as companhias, eu queria falar, cobro zero e vou todo o resultado. Como toda companhia de startup, não tem suficiente caixa para fazer isso. Seria ideal, mas a gente não tinha suficiente caixa, não queríamos saúde, depois falamos isso, não quero me distrair, mas tem um ciclo de vendas muito largo. Se você investe muito rápido, você pode ficar atrapalhado embaixo de uma montanha de preferidas e depois é muito difícil incentivar o time. Então eu não queria levantar muita caixa para fazer isso. Não era bootstrap full, mas era bem devagarinho em termos de investimento. E a gente falou para eles, a gente cobra, em vez de cobrar 5%, a gente cobra um fixed fee. Esse fixed fee a gente não vai ajustar por inflação médica, vamos ajustar por IPCA, meus custos são IPCA. Então, se a inflação médica é 25, você vai levar, não sei, 5 ou 6, o que IPCA seja. E se eu consigo que teu ajuste ao final do ano seja menor que o ajuste médio do mercado, que é o que você pode esperar para a tua população, eu levo uma parte desse ajuste. E isso mudou completamente a forma que os caras nos veem, porque lembra que agora pode vir a maior broker do planeta, que é a Marsh. Super companhia, 150 anos de mercado, etc. Mas no fim das contas, o produto que ele recebe da Marsh, o meu, é o mesmo, é Bradesco Saúde. A diferença é que ele paga 5% para a Marsh e para mim talvez paga. Se eu não consigo o ajuste, ele não paga para mim. Se eu consigo o ajuste, ele paga para mim. Então, e funcionou, no fim das contas. A gente tinha o software que conseguia fazer isso. Então, hoje estamos, os últimos 3 anos, o ajuste do mercado foi por volta de 20 e poucos por cento, 22%, 23% de ajuste. Nosso ajuste meio foi entre 10% e 14%. É uma diferença quase de 1000 bips embaixo do ajuste do mercado, uma poupança gigante. Compound isso ao longo de 3 anos, o cara está poupando 30%, 40% da conta de saúde total, não? São números realmente. E você vê isso,
E você vê isso no ciclo, voltando ao Care, Cure, Inclusion, toda essa volta para voltar ao Care, Cure, Inclusion. A gente está cuidando dos pacientes, estamos curando eles. Se você vê nossa siniestralidade hoje, de 2024, é 75%. Do mercado é 85%. Quer dizer que nossos pacientes são mais sanos do que os pacientes promédios do mercado. E a gente assegura melhor. Nossos segurados têm 50% do reajuste do mercado. Então, o sistema funciona, porque uma vez que você faz a primeira volta, isso é como um flywheel. Não gosto muito da ideia de flywheel, porque acho que tem conotações meio de comerciais, mas é como um círculo virtuoso, né? Se você assegura melhor, tem mais dados, portanto, assegura melhor, tua chance de cuidar dos pacientes é melhor. E você não quebra essas relações que tem entre médico e paciente, que são outros incentivos do sistema que são perversos, porque os brokers, cada vez que trocam de plano de saúde, ganham um plus. Isso implica que você destrói relações que são super importantes de médico e paciente. Imagina, não sei que médico você vai, mas normalmente as pessoas mantêm seu médico por anos. Se você tem que quebrar porque não está no teu plano novo, o cara tem que começar de novo a entender teus dados. O sistema é super fragmentado. Pedir para o médico anterior a história clínica, esquece, não? Nunca vai chegar. Então se você mantém esse ciclo funcionando ao longo do tempo, você consegue melhores resultados. É realmente um flywheel perfeito. E a perspectiva é que ao longo do tempo vai ter um compounding, que, por exemplo, o ano 3, o nível de sinistralidade vai ser ainda menor do que no ano 1. Eu acho que não precisa tomara, no melhor dos casos, mas não precisa que seja melhor. Só precisa que seja média do mercado, porque uma vez que você tomou o primeiro ajuste, foi em vez de 24, foi 14. Segundo ano, você mantém a sinistralidade similar. Tu ajuste de volta, em vez de 24, é 14. Seria 24 sobre 24, e agora você tem 14 sobre 14. Em 3 anos, você poupou 50% da conta. E vocês... Se sale bem, não? Eu estou falando dos casos que salem bem. Mas 87% dos casos saíram bem. E a maior parte do value prop que vocês entregam está vinculado justamente a ajudar o tratamento dos crônicos? São os únicos que a gente pode fazer algo, infelizmente. Tem doenças onde a gente ainda não tem uma boa alavanca para ajudar. Inclusive não todos os crônicos. Em câncer, por exemplo, a gente tem pouca alavanca para descobrir e para ajudar. Nós podemos mandar aos pacientes a fazer, não sei, mamografias mais frequentemente, esse tipo de coisas podemos fazer, mas eu não posso detectar facilmente com um wearable que a pessoa tem um câncer de mama, infelizmente, progredindo. Tem ferramentas que vão vir. A própria Big Bets, que está investindo na UNA, que é uma companhia que eu adoro, eles estão fazendo testes sobre sangue para detectar câncer de mama. Então, eu acho que vai vir isso com o tempo, mas hoje a gente não pode fazer relativamente pouco por essas doenças. E por doenças agudas, não aparecem nos wearables. Para quando sim, aparecem nos wearables, mas eu não tenho velocidade de resposta. Se tua temperatura vai para 40, no wearable aparece, mas para quando aparece em meu sistema, você já foi para o médico. Então eu posso conseguir relativamente pouco. Mas doenças crônicas, de volta, é 85%, 90% da despesa. E eu fico curioso, eu uso um wearable, né? Eu uso o Oura Ring. Claro. E isso mudou a minha relação com sono. Sim. E detectar padrões. E acho que o Apple Watch também é outro wearable. Mas eu queria saber, assim, da sua perspectiva. E eu queria que você levasse a gente um pouco para o futuro. Quais você acredita que podem ser wearables que vão impactar a nossa vida? Cara, eu acho que... Eu acho que... Bom, tem wearables para doenças mentais, tem wearables para Parkinson, para esse tipo de coisas vindo. Eu acho, de qualquer jeito, que não é o wearable o que vai fazer a grande diferença. Para mim, a grande diferença é como lidar com a enorme quantidade de dados que vamos levantando. A gente levanta dados de um monte de fontes. Para empezar, de la sinistralidade. Se eu posso mirar para trás, se você foi ou não foi ao médico nos últimos 6 meses, posso entender ou entendo que medicamentos você foi tomando e, sei lá, a estatina, que teoricamente você deveria tomar por muito tempo. Toma 3 meses é muito fácil ir e atender lá. El grande segredo aqui é lidar com a massa gigantesca de dados que se geram, colocar eles em um solo repositório para poder atacar é um desafio enorme. Parece simples,
mas toda a engenharia de dados para ter um solo repositório é grande. Vencer a fragmentação, porque tem dados a los que eu não posso ter acesso por regulação, porque são complexos de encontrar. Pensa em tu próprio Oura Ring. A informação é espetacular, mas quantas vezes você fez download e foi para o médico com os dados do Oura Ring? Provavelmente nunca. E se vai, o médico vai começar a falar, e o que eu faço com isso aqui? São páginas e páginas. Então, o que você está falando é um dos grandes pontos, que vai ser uma das grandes alavancas de AI, é justamente a gente pegar essa base de dados que hoje está fragmentada. Então, por exemplo, se eu faço um exame na Redditor, se eu tenho o meu Aura, se eu tenho vários aspectos, como é que eu unifico toda essa base de dados? E como que eu determino quais são bons e quais são os pacientes que eu tenho que mirar primeiro, não? Isso eu sempre penso que é como as câmaras de trânsito, sabe? Você tem uma quantidade de policias X. Você poderia melhorar a segurança da cidade colocando um polícia em cada esquina, mas não tem suficientes polícias para fazer isso. Do mesmo jeito, não tem suficientes médicos para fazer isso. Porém, você coloca uma câmara de trânsito em cada esquina e um sisteminha simples de AI que pode determinar que alguma coisa estranha está acontecendo lá e pode chamar a atenção sobre a esquina e enviar o recurso nesse lugar. Eu vejo o papel dos médicos mais e mais passando por esse lado. É, em parte, o mecanismo que a gente usa. A gente levanta dados de 100.000 pacientes todos os dias. O sistema AI, cara, isso for a living. 100.000 pacientes não é nada para eles. A gente coloca todos os dados que temos e tentamos fazer um ranking. Todo dia você pode ver que é meu paciente número 1, meu paciente número 30.000, meu paciente número 60.000. Então, eu tenho obviamente, esse estatístico. Eu não posso saber com certeza que esse paciente faz isso. Tampouco o AI é suficientemente bom hoje como para confiar em que isso é certo. Então, a gente nunca vai por lo que a AI faz, nunca vai para um paciente, sempre passamos por um médico ou por uma enfermeira, que pode ou não estar de acordo com o que a AI fala, mas a AI manda para ela, em vez de a enfermeira estar at random ligando para pacientes simplesmente porque lembrei de Lucas hoje e vou ligar para ele, ou Lucas tem muito tempo sem vir, Lucas aparece primeiro na lista e o sistema fala, Lucas está primeiro na lista porque tem X, porque não tomou sua estatina, porque não foi ao médico nos últimos 6 meses, porque eu detectei que sua frequência cardíaca foi aumentada, por um monte de variáveis pequenas. Cada uma delas, esto es clásico de algoritmo de computadora, ¿no? Cada una de las variables nunca es totalmente definitiva. La suma de todas as variáveis para AI faz sentido. E inclusive o AI fala para eles, eu perguntaria X, Y e Z para Lucas. Pode estar errado, pode não, mas todos sabemos que a maior parte das vezes está certo. E a enfermeira não tem muito o que fazer. Pega a tua ficha aí e fala. E pior, mais interessante ainda, a gente agregou há pouco tempo, a enfermeira pode perguntar por que você fala isso. E a AI le tira 4 estudos clínicos que mostram que pessoas com o profile de Lucas, que fazem o comportamento de Lucas, têm mais chance de ter, não sei, diabetes. Cuidado, te peguei diabetes. Mas, então, toda essa informação em manos de la enfermeira, isso faz que faz o mesmo que com a polícia. A enfermeira está indo à esquina certa e está resolvendo a pessoa certa. Acho muito curioso que no fim do dia, se eu puder reduzir toda a visão, é uma questão de priorização. Sim. Todos os dados vão entregar quais são as prioridades, porque eu imagino que deve ser um mega Pareto, né? 20% das pessoas devem entregar 80% do custo do Exato, mas não é um polinômio simples, entendeu? Não é... As pessoas estão sempre... Os seres humanos pensamos em uma variável, sabe? Pensa, não sei, eu cheguei tarde à tua casa porque meu filho estava doente. Se eu falo isso, você fala tudo bem, entendi por ser tarde. Se eu te falo, eu cheguei tarde à minha casa porque meu filho estava doente, mas também minha mãe ligou e ficou um pouco tarde, mas também ontem eu dormi mal, mas também essa semana inteira esteve um pouco cansado, já começa a pensar, esse cara está mentindo, né? E eu te di mais informação, não menos. As seres humanos funcionam mal com mais informação. As computadoras funcionam bem com mais informação. Então, esse análise também não pode ser feito por um ser humano simplesmente porque o cérebro humano não está desenhado para trabalhar com essa quantidade de variáveis. Que cada uma incide muito pouquinho, move a agulha muito pouquinho, mas move um pouquinho a agulha, não? Sim. E eu acho que aqui tem alguns casos, né? Acho que tem um exemplo que você mencionou da runa, que no fim do dia, parte da tese... Eu não sou um especialista, mas no nosso sangue a gente deixa biomarcadores. Exato. Que podem ter muito valor futuro. E aí, voltando a trazer o Munger fala muito do efeito Lollapalooza. Exato, mesma coisa. Que ele fala assim, sempre são 3, 4 variáveis que ditam algum fenômeno. E
E aqui falando até de detecção de doenças crônicas, por exemplo, eu estava pegando um dado recentemente, que era o dado de pessoas que são pré-diabéticas, que não têm a menor ideia que estão em momento pré-diabético. Isso passa mais de 60%. Se você for entender o que é a pré-diabetes, então aí é uma junção de glicemia em jejum com outras variáveis. Sim, sei lá, o Christian gosta muito de falar que não tem diabetes mesmo, que tem uma doença que se chama diabesity, que é uma mistura de obesity com diabetes, que no fim das coisas o pré-diabetes é uma pessoa que tem um problema de metabólico provavelmente derivado de sobrepeso e que eventualmente vai entrar em uma diabetes. Os médicos têm que estruturar as pessoas de um certo jeito, não? Então, não sei, falam que uma pessoa é diabética quando tem um H1C de arriba de 6,5, eu acho. Se tem um médico ouvindo, me perdoa, mas seja que é 6,5. E a pessoa que tem 6,4 tem que ser tratada, entendeu? E é uma lógica de diabetes. Quando você tem que tratar a diabetes? Eu, por exemplo, tenho desde criança glicemia de jejum de alrededor de 105. O resto está bem. Mi A1C é 4,5. O resto das coisas são boas. Significa que eu deveria ignorar? A maior parte dos médicos acham que sim, que eu deveria ignorar. Eu acho que não. Eu tomo metformina mesmo assim. Talvez estou errado. O médico, de volta, se o médico me ouve, isso eu tomo. Os demais não deveriam fazer isso. Mas eu acho que tem que ser tratado esse tipo de coisas. Tem um tema aí também. É um tema que... Você leu o livro de Peter Asher, Outlive? Sim. Ele discute esse tema aí e fala, tem muitas coisas que nunca ninguém vai fazer um estudo clínico, porque não tem muito para ganhar atrás desse estudo clínico e custa billions. Então, você dar metformina é um dos exemplos que ele mostra. Dar metformina para pessoas que estão há 10 anos de desenvolver diabetes, ninguém vai investir nisso porque é um estudo clínico de 6 anos. O maior estudo clínico da história, acho que é estatinas, que durou 6. 10 anos é unheard of, custa billions e billions e billions. Para quê? Para um produto que é genérico, quem que vai profit com uma coisa assim? Mas tem lógicas para pensar que essas coisas funcionam. Em o que ele chama Med 3.0, a gente vai ter que começar a mirar esse tipo de lógicas e começar a tomar outro tipo de formas de atacar as doenças, que tem muito a ver com entender muita quantidade de dados e entender quais são as chances que você tem de desenvolver isso. É que hoje em dia, meus pais, assim, chegando numa idade, eu penso muito sobre isso, sobre doenças crônicas, né? Sobre como lidar e como prevenir, porque é isso que acho que é um mantra do mundo moderno, né? Doenças agudas, acho que existem jeitos bons de se tratar e de lidar. Sim. Acho que hoje o mundo está relativamente bem preparado, obviamente, sempre existem os outliers. Mas doenças crônicas ainda é difícil a prevenção. Sim. E essa prevenção parte muito de uma postura ativa do possível paciente, da pessoa, de fazer os exames, de fazer o acompanhamento, e no fim do dia isso é uma derivada do engajamento. E como é que você pensa sobre a jornada do engajamento, o que você aprendeu? Porque eu imagino que isso daí tem muito psicologia humana, né? Fazer um diabético, talvez seguir os protocolos, se cuidar. Sim, é um super desafio. A gente não tem uma resposta boa para isso. Em nossa visão, a gente tentou atacar o tema por muitos lados. Eu não sei se é a resposta certa. Engajamento é holy grail para esse negócio aqui. Os melhores números de engajamento que eu vi são de Virgin Pools, que é uma companhia de Virgin Atlantic, do grupo Virgin. Fazem benefícios para companhias corporativas e tentam engajá-los em wellness e esse tipo de coisas. E mesmo assim conseguem 20, 30% da base de pacientes engajados. A gente o que faz é superponemos muitas coisas. Então a gente temos wearables, temos a história clínica do paciente, temos labor medicine, temos questionários que mandamos para as pessoas, temos face scan, que é um negócio que você mira na tela do celular e mede com certa precisão coisas como pressão sanguínea, estresse, esse tipo de coisas. Então vamos superpondo coisas. Até agora a grama é muito alta. Então te diria, se a gente me desse só uma coisa, que é
quanto tempo faz... Duas coisas. As duas perguntas mais relevantes para nós são quanto tempo que você não faz que não vai no médico, muito fácil de calcular, porque a própria plano de saúde me reporta isso, e quanto tempo faz que você não faz um laboratório. Se a gente consegue diminuir a quantidade de pessoas que não vão no médico, a gente diminui... não me acuerdo los números, mas se a gente diminui algo assim como 60% das pessoas que não foram no médico em um ano vão no médico, a gente abaixa ida ao pronto-socorro por 35% ou 40%. Cada ida ao pronto-socorro custa... Impressionante, 35%, 40%. Mas cada ida ao pronto-socorro custa 12 vezes o que custa ir a um médico. Então, o net em custo é incrível. Então, a grama é tão alta hoje que você não precisa ser tão sofisticado para conseguir isso. Agora, vamos chegar ao momento que temos que ser mais sofisticados. A tecnologia tem que melhorar e temos que ser melhores em engajar as pessoas. Engaja automático é o que funciona super bem. O problema é que é muito caro. O Oura Ring, por exemplo, você colocou aí, tira cada 7 dias para carregar e nada mais, e você coloca de volta. O Oura e o Apple também são bem addictivos, né? Eles têm um monte de coisas aí que te forçam a voltar e a mirar, etc, etc. Mesmo que provavelmente não muda muito o que você faz depois, a quantidade de dados que você consegue é boa. Sim, acho que a gente vai num caminho que as empresas vão buscar se aproximar mais de um modelo, e vai ser legal de escutar, como um Duolingo, no sentido de que engajamento vai... E eu acho que talvez até por isso que Mark Andreessen falou que o próximo grande consumer app vai ser um health app. Talvez vai ser talvez nessa linha. Eu adoro esse the biggest company in the world, ou assim, A16C. Eu adoro esse artigo, sim. Eu acho que é exatamente por aí. De fato, ele fala aí de dois modelos, o modelo vertical e o modelo horizontal. A Acxiom está seguindo o playbook do modelo horizontal 100% deles. Eu acho que esse é um artigo brilhante. E pegando o gancho e falando de médicos, qual o papel do médico na medicina do futuro? Cara, eu acho que o médico é muito difícil com AI falar que isso nunca vai poder ser reemplazado por AI, porque estamos cansados de que AI prova que pode reemplazar muitas coisas que não pode. Mas eu não vejo AI no futuro cercano reemplazando médicos. Eu vejo AI aumentando a produtividade de médicos enormemente. Como vejo a mesma coisa, sinceramente, com escritores, com artistas. São coisas onde a AI é um aumento de tua produtividade gigantesca, mas não tem como reemplazar. Sei lá, eu tenho ideias particulares sobre, por exemplo, arte. Eu não acho que a AI pode gerar arte, mas os humanos com a AI podem gerar uma arte incrível. E eu vejo a mesma coisa com os médicos. Os médicos, a AI virar solamente médico, a AI pode reemplazar uma parte do médico, pode ser melhor que ele em analisar uma imagem, mas não tem como gerar o rapport com o paciente, não tem como entender holisticamente o paciente e gerar a conversa. Osler, que foi um dos médicos mais importantes da história, fala a parte mais importante do diagnóstico é a história do paciente. Se você não consegue engajar o paciente para que te conte a história com certa confiança, é muito provável que você faça um mau diagnóstico, por mais que você tenha todas as variáveis do mundo. Então, essa última milha, sinceramente, eu vejo que vai ficar do lado dos médicos. E a outra parte que vai ficar do lado dos médicos é os modelos que analisam os dados que vamos construindo. Eu não acho que isso não é possível fazer sem medicina. Nós temos 4.000 anos de knowledge de medicina encarpetados, codificados de um jeito que alguma parte é possível ler por la AI e alguma parte não. E alguma parte tem que depende de médico. Todos os protocolos médicos estão desenhados para que uma pessoa leia eles e estruture. A gente faz isso o tempo todo. Nós estamos tentando pegar protocolos médicos e colocando dentro do sistema de AI. Não é nada fácil, porque está desenhado para que o critério do médico te leve por el caminho. Então, eu vejo os médicos ainda e sinceramente temos poucos médicos, a gente precisa mais. Se nós precisamos um sistema que não seja ir ao médico uma vez cada 6 meses,
porque não funciona para doenças crônicas, é grande parte do problema que temos agora, nós precisamos mais médicos. Então, na verdade, não podemos produzir mais médicos. Produzir médicos é ultra caro, leva um monte de tempo e temos uma capacidade limitada de pessoas que querem ir e de universidades. Precisamos fazer os médicos que temos mais produtivos. Eu vejo a demanda dos médicos aumentando. Eu acho legal porque tem, de fato, força tanto no lado da demanda para os médicos, ou seja, mais pessoas ingressando no sistema de saúde, que hoje é um problema, de fato, muita gente não tem acesso, então tem um quê de democratização. Do outro lado, eu fico pensando nessa força de que a produtividade do médico vai aumentar, ou seja, ele vai poder ter acesso a mais pacientes. Do outro lado, a gente está formando muitos médicos no Brasil, né? Eu acho que não. Eu não conheço os números no Brasil, mas no mundo a gente não está formando muitos médicos. Você está pensando para a demanda que tem hoje, mas tem metade das pessoas que nunca foram no médico. E a população está envelhecendo. Exato. Então, eu acho e as pessoas precisam mais tempo, mais vezes aos médicos. Sim. O lado que eu penso é o papel diagnóstico do médico vai ter um apoio maior da AI. Enorme. E aí o médico vai ter um papel grande também no engajamento, talvez. Sim. Tem um papel no engajamento, tem um papel no programar a AI, porque não é tão simples conseguir uma AI que vai fazer essas coisas. Tem um tema também de gatekeeping de os modelos. Se você pega a ChatGPT ou qualquer dos modelos de LLM, eles não erram tanto, mas a verdade não estão no nível que você poderia dar para a Anvisa aprovar uma ferramenta de diagnóstico basada no LLM, porque todos já passamos por algum momento em que o modelo delira e fala alguma coisa, e em aplicações normais isso não é um big deal, mas em saúde precisa fail-safe, zero error. E hoje não estamos em zero error. E não sei se chegamos a zero error sem colocar certos guardrails que o médico fala, cara, essa resposta não vai, essa resposta não vai, essa resposta não vai. Nós precisamos os médicos nos ajudar a construir sistemas de AI melhores. E com agentes que entendem qual é o modelo correto para cada pessoa. Tampoco es tan obvio que ChatGPT funciona para todos. Você pode ter Llama para outros, pode ter algunos modelos baseados en... Já viu Consensus, por exemplo? Consensus es espectacular, y lo que están haciendo ahí es colocando un guardrail alrededor de ChatGPT, es ChatGPT por trás, mas Consensus es mucho mejor que ChatGPT, y eso no puede construir hoy sin médicos. Eu sinceramente não estaria muito preocupado se fosse médico desse tipo de coisas. E olhando... Tenho uma filha médica, então também não estou preocupado por essa parte. Eu acho que é um problema bom. Assim, não que seja um problema, né? No final do dia a gente vai ter mais médico, mais capacidade de cuidar das pessoas, numa pirâmide demográfica que está envelhecendo. Sim. Mas eu fico pensando muito como vai ser o papel deles no futuro. E entrando no assunto da pirâmide demográfica, que a gente vê o mundo inteiro passando por um momento que a gente tem pessoas mais velhas do que pessoas nascendo. Como você acha que a pirâmide demográfica vai afetar todo o mercado de saúde? Cara, então... o problema já está aqui, não? A quantidade de pessoas que estão não só envelhecendo e tendo mais problemas, sino que además não estão acostumados a viver uma vida dos velhos de nossos avós. Eu não me vejo, sei lá, eu também não estou tão aí, mas já estou mais perto que você, e não me vejo, sabe, vivendo em um lugarzinho, assistindo TV. Eu quero ter uma certa qualidade de vida, e a saúde, a tecnologia hoje me permite isso. Então eu vejo que nossa demanda para essa silver economy é gigantesca, e me parece que a única forma de satisfazer essa demanda é com mais tecnologia, com mais monitoreio, com mais capacidade de analisar permanentemente as pessoas. Mais você envelhece, mais teus problemas são crônicos. Mais implica que você tem que ter um monitoreio permanente dessa pessoa para entender o que a pessoa vai desenvolver no futuro. Se você espera que a pessoa tenha um problema, provavelmente já não tem solução, tem que prever antes. E indo agora para um futuro muito distante, se a gente pensa que a maior parte da mortalidade das pessoas plus 70 anos provavelmente são doenças crônicas ou derivadas de doenças crônicas. A imensa maioria. Você acredita que em algum momento a gente vai conseguir tratar essas doenças crônicas para que elas se tornem praticamente curáveis e vai ter algum momento da humanidade que a gente vai conseguir viver muito mais?
a resposta é mais complexa que isso. Eu acho que se, desde o ponto de vista de doenças, sim, eu acho que de fato está acontecendo o tempo todo, a gente alarga a vida por tratamento de doenças crônicas. O problema é que você começa a bater contra outras coisas, não? Começa a bater contra idades de los telômeros, com outros temas que não são tão tratáveis, não é necessariamente uma doença crônica, é mais uma questão de como o sistema está funcionando. Mas sim, eu acredito que vamos ter cyborgs no futuro. Eu estou primeiro na fila, inclusive. Mas eu acho que vamos ter partes tecnológicas dentro do corpo que vão te ajudar a viver mais tempo e administrar essas coisas ao longo do tempo, sim. E quando você olha, até tem um empreendedor americano, né, que ele está tentando... Ray Kurzweil. Sim, ele está tentando combater a doença do envelhecimento. Sim. Você enxerga envelhecimento como possível de sua doença? Ray Kurzweil é um gênio. Se ele fala que vai conseguir, eu acredito nele. Eu não sei tanto do tema como parece. Eu estou torcendo para que dê certo. As lógicas que eu não sou especialista nesse tema, tá? Mas as lógicas que eles falam fazem sentido. Se isso vai acontecer durante a vida de Ray Kurzweil, não sei, porque ele obviamente está preocupado porque isso aconteça nos próximos, não sei quantos anos tem ele já, mas tem que acontecer nos próximos 10, 15 anos para ele se justificar. Mas sim, acho que se vai chegar ao momento em que a gente nunca vai morrer, isso não, honestamente não sei a resposta. Pode ser que alguém saiba, não estou falando que não exista, mas não sei a resposta. Sim. Que é mais indo pro futuro. E aqui, Mariano, uma pergunta... Mas seria bonito, não? Seria ótimo. Pô, se a gente chegasse no momento que a gente combatesse o envelhecimento e a gente conseguisse postergar a vida da forma como ela é hoje. Seria super legal. Porque é um mundo com ciborgues, é um mundo que a gente faz o upload numa nuvem. Acho que é uma nova forma de vida, talvez. Sim. Então, eu não sei, eu acho que talvez eu tenha uma visão romântica sobre essa vida desse formato do jeito que eu adoraria, mas eu não consigo te dar argumentos. Sem dúvida. Assim, eu acho que essa é a grande pergunta que ninguém sabe. Quem sabe... O Kurzweil acho que sabe. Quem sabe no GPT 15 vai ter um nível de inteligência tão grande ali que vai trazer alguma dessas respostas. É possível, sim. Esses negócios mudam todo o tempo, cara. Eu era mais cético há 3 anos de quanto os modelos de Large Language Models podiam fazer, mas o que tem feito no último ano é inacreditável. They prove me wrong completely. A gente está se tiver um gráfico da humanidade, me parece que a gente está em um dos clímax. Né? Sem dúvida. A gente está em um dos clímax ao lado da Revolução Industrial, sem ao lado dúvida. de outros. Sem dúvida. E acho que isso vai ter... Bom, você leu o livro de Harari, Nexus? Sim. Incrível. E eu acho que ele dá muitos hints aí de onde vamos encontrar revoluções boas e ruins, não? Vamos ter que nos adaptar a muitas coisas. Você trabalhou muito tempo com biotech. Sim. E até o Suleiman, que é um dos fundadores da DeepMind, ele fala que existem 2 grandes evoluções acontecendo hoje. Uma é AI e a outra são as evoluções de biotech. Sim. Eu queria que você falasse de forma geral como você está vendo as inovações de bio. Cara, eu estou mais longe nos últimos anos de biotech. Eu acho que o que temos visto de biotech até agora, juntado com a capacidade de dados de AI, vai trazer produtos que nunca vimos nos últimos 30 anos. Eu acho que coisas como a que você fala de curar câncer completamente, esse CAR-Ts ou esse tipo de coisas claramente vão a revolucionar completamente o mundo. O grande problema aqui é que cada vez que a gente resolve um problema novo, sempre é um problema menor que o anterior e a custo muito maior. O que temos um problema aqui na humanidade, me parece, é mais financiar esse tipo de negócios. Tem produtos de $1 milhão, tem produtos de $1,5 milhão. São espetaculares, mas como fazemos para que a humanidade inteira possa ter esse tipo de produtos é um grande desafio. E eu acho que essas coisas, aí é quando começa the rubber hits the road, do tema de inequality, não? Uma coisa é inequality quando o cara tem um avião e eu tenho que ir de coach. Ok, é uma merda, mas I can live with that. Mas quando o cara tem cura para o câncer e eu não tenho, a vida vira bem mais complexa, né? E não é tão simples de resolver, não é simples, não tem nem sequer estados que podem bancar esse tipo de coisas. O sistema inteiro de capitalismo, eu acho que vai passar por um shake importante nesse tipo de coisas.
eu sinceramente vejo que, inclusive com AI e acesso a certas coisas, a quantidade eu sempre sou um optimista. Eu acho que vão criar mais empregos dos que vão acabar, mas o problema é que acabam empregos que não se convertem facilmente a cientistas de dados, não? Acaba o cara que hoje está dirigindo um Uber e agora vai ter um Robocop chama novo de Tesla. Esse cara não vira rapidamente um cientista de dados, não? Vamos ter um tema aí de dar trabalho para um monte de pessoas importante. Eu acho que coisas como Universal Income vão ser relevantes para resolver esse tipo de problemas. Me parece que vão ser necessárias. Eu também. Cara, o problema é que cada vez que eu falo isso, todos os meus amigos da Faria Lima falam que sou comunista, então prefiro não falar abertamente, mas eu acho que essas soluções são necessárias, sim? Acho que é muito... Porque, Milton Friedman falava sobre isso, então acho sim, que... mas Milton Friedman falava isso nos 80, entendeu? 70, provavelmente. Mas eu sinto que a gente vai chegar nesse ponto que o trabalho vai ser muito mais complexo. E além disso, tem lógicas. Você leu um livro de Jaron Lanier que chama Who Owns the Future? Não. Puta, Jaron Lanier é um gênio completo, não? E vale muito a pena. Ele imagina um mundo em que todo mundo é pago por lo que você aporta para gerar esses algoritmos gigantescos. Então fala, tudo bem, OpenAI gerou um puta algoritmo, blá, 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 mas eu coloquei meu pequenininho dado aí, blá, blá, e ele acha, se ele fala, eu não vou duvidar, que pode ser tracked. E que cada pessoa deveria poder ser paga por os dados que gerou para o bem da humanidade, e que isso resolveria, ele faz o cálculo, resolveria bastante parte do inequality. Ele fala que parte do inequality é que tem companhias que estão apropriando-se de valores que não são deles, que tem um copyright dos dados que foram a parar dentro de ChatGPT, que a esta altura do partido muitas pessoas acreditam nisso. Eu não sei a resposta real, talvez ninguém sabe, mas é bem interessante, e ele propõe isso como uma forma de global income para as pessoas. Talvez tenhamos que chegar a um ponto desse tipo. Então, nesse livro ele por lo menos dá um argumento muito mais de fairness para el global income, que o que a gente normalmente vê, que é mais um argumento de peace. Normalmente quando a gente fala de global income é, ok, vamos ter que falar de global income porque senão vem a guerra atômica aqui. E outra perspectiva interessante é que ele traz a perspectiva de que um dos provedores do global income vão ser talvez as big techs e não o governo. É que talvez deveriam, porque são os que estão se aproveitando dos dados de todo mundo. E tem esse tema também é super interessante, porque no passado a gente resolvia esses monopólios, como tem Google ou quem for, quebrando os monopólios. Mas você quebra Google em 3, rompe todo o Google e não funciona mais. Não consegue quebrar Google em 3. Então, qual é a solução para que um produto que por natureza tem que ser um monopólio? Os próprios modelos, Harari em Nexus, ele propõe que talvez os modelos deveriam ser públicos, deveriam ser um bem da humanidade. Não sei se a solução é essa, mas eu acho que temos que começar a pensar nessas soluções que são pós-capitalistas, porque o capitalismo está falhando em controlar esse tipo de soluções. E não por maldade. Eu nunca acho que sei lá, Google, por exemplo, eu acho que tem um revenue model que acabou sendo evil. Mas nunca saíram a fazer um revenue model evil. Eles se encontraram com um revenue model que parecia inteligente, que não entenderam quais eram as consequências, entraram aí, um bom dia, era uma companhia gigante que tinha um revenue model baseado fundamentalmente em algo que eles talvez, se soubessem, não tivessem feito. Mas agora como sai de lá? Eu acho que pelo menos a derivada que o capitalismo gerou para essas empresas, para a sociedade, foi a inovação de conseguir criar, que vai gerar uma série de benefícios. E quem quer viver sem Google? Se você sem Facebook, eu acho que podemos viver, mas sem Google, ninguém quer viver sem Google. Não queremos quebrar Google, todo mundo tira vantagem de Google, mas entendemos também que tem um revenue model que não é correto. A mesma coisa acho que serve para Meta e tudo vai ter vai ter os dois lados. Mas né? se você me fala em Instagram e TikTok, eu acho que todo mundo pode apagar Instagram e TikTok e não acontece nada no dia seguinte, mas Google não, Google é necessário, tem um monte de companhias que run on Google. É o catálogo da internet, né?
Mas não só isso, e todos os sistemas operativos das companhias, que toda startup tem Google Office, tem todos esses tipos de Gmail, todo mundo funciona com isso. Pode ter alternativas? Sim, pode, mas na verdade são alternativas boas. Eles power um montão desse tipo de companhias. Sim. E você trabalhou com biotech muito tempo, e a gente estava conversando antes de começar o podcast, você estava mencionando sobre a dificuldade por design do Brasil de adquirir produtos de biotecnologia, pelo menos no passado. Isso melhorou muito. Quando a gente começou essa era a tese fundamental da GBT. Quando eu falei, quando a gente começou, lo que nós achávamos é que biotech no mundo no tinha produtos. Estamos falando de 2014 por aí, né? O mundo tinha produtos espetaculares, não chegavam no Brasil 90% deles. A razão fundamental que não chegavam é que en Estados Unidos un producto de biotech o dois alcanzan para pagar una fuerza de vendas. Alcanzan ¿por qué? Porque el precio es alto, la mayor parte de las personas tienen seguro y cada comprador tiene control de 10, 12 camas. Cada hospital en Estados Unidos tiene 10, 12, 120 camas o algo así. Si usted traslada ese modelo no Brasil, usted encuentra hospitales que tienen una media 10, 12 camas, precio a metade, só 30% das pessoas podem pagar. Então, a mesma força de vendas não consegue funcionar com 2, 3 produtos. O jeito que a gente resolveu isso aí foi montar uma plataforma de produtos de biotech. A gente comprou uma companhia, acho que te contei, na Colômbia, outra companhia em Brasil, compramos um par de companhias na Argentina, expandimos isso a 10 países e trouxemos 55, 60 produtos de biotech de todo o mundo. A gente construiu uma companhia, com essa estrutura a gente construiu uma companhia de uns $350 milhões, que você mencionou. A gente fez IPO 2017 e market cap naquele momento alrededor de $1 bi. Animal. E eu estava conversando com o seu CFO, Ivan, e ele comentou que um aspecto super curioso sobre a forma como você conduz a empresa é que você parte de uma mentalidade de tomar cuidado, porque você está pensando muito no longo prazo. Eu dou um exemplo. Ele mencionou que vocês já até recusaram investidores porque não tinham use of proceeds claro. Sim, muitas vezes. Muitas vezes. E eu queria que você comentasse sobre esse racional, porque isso vai ao oposto de como muitos empreendedores do mercado de venture capital pensam ou agem. Cara, é que, eu não sei, o sistema de venture capital tem que deploy capital. É assim. A verdade, a maior parte dos fundos vão ganhar mais dinheiro em fees do que vão ganhar em carry. Os fundos vão me odiar por estou falando, mas a realidade é essa. A maior parte dos fundos ganha dinheiro mais em fee que em carry, sobretudo se o fundo é muito grande. Então, para ganhar fee, ele tem que deploy. Então, vai ter uma pressão para deploy muito grande. Então, ele quer que você pegue um cheque muito grande. Agora, isso é bom para o empreendedor? Às vezes às vezes não é. Não é automático que uma enorme quantidade de dinheiro é o que você precisa em qualquer momento. Óbvio que uma monte de quantidade de dinheiro de graça sempre precisa, mas nunca é de graça. Quando um fundo coloca dinheiro em você, primeiro não investe. Te dá uma dívida, porque você está dando um preferred, certo? Então, ele vai levar primeiro esse dinheiro do que partners, hasta por aí. Se as coisas funcionam bem, vamos ser partners. Se as coisas não funcionam, não. Normalmente, você pega um cheque que vale mais que toda a tua companhia se você vira e vende a companhia. Então, basicamente, você está colocando equity que vale alguma coisa para não valer nada contra os preferred deles. Se tem uma companhia que vale, não sei, $40 milhões e eles te colocam, típica seria $40 milhões de pre-money valuation, $10 milhões de cheque. A realidade é que a companhia vale $40 milhões on paper para esse deal. Se você vira as costas e vende essa companhia, talvez vale 5, 6, 7, e você está colocando 10 milhões por cima, por lo tanto, tu equity automaticamente ficou $3 milhões negativo. Se as pessoas não fazem essas contas e pegam números muito altos, tem pessoas que têm pegado cheques de $100 milhões para companhias que hoje valem 40. Então, net, o equity do investidor vale zero. O negócio aqui de empreendedor não é quem que pega o cheque maior. O negócio aqui é quem que faz o valuation maior depois de pagar os preferreds. E não sempre é tão claro que você tem que levantar um monte de dinheiro e
é super legal, você sai em valor, colocam tua foto no teu desenho, que é bem mais cool. Mas na verdade, se você não tem o que fazer com isso, você vai acabar embaixo de uma quantidade de prefers enormes. Se o mercado sempre vai para cima, isso não importa. Depois chega o inverno de 2022, foi? Ou 23? 21, 22, 22, 23, enfim. E você não consegue crescer e tuas preferred seguem crescendo, porque tem um hurdle rate, certo? E eu acho que, particularmente em negócios como o nosso, não tem as dinâmica exacta. O venture capital foi feito para software. E software tem uma dinâmica de vendas e de uptake muito rápida. Se você compara essa dinâmica contra a dinâmica de healthcare tem ciclos de venda muito mais compridos, você tem regulação, que não é tão simples. Tipicamente, acho que coisas que se falavam há 3, 4 anos, talvez não se falam tanto, mas isso de move fast and break things. Se você faz isso em healthcare, você passa por regulatório, break things, tiene que voltar a passar por regulatório. Anvisa são 6, 7 meses para voltar a passar por regulatório. Então, talvez é melhor passar um mês mais, move not that fast e not break things e assegurar-se de que você passa por la regulação. Então, tem os sistemas de que os tempos das companhias de health tech são menores. Se uma companhia que a gente adora, chama Collective Health, em Estados Unidos. Ela fundou-se em 2013. Hasta 2020, você vê o revenue dele completamente flat. 2020 começa a crescer, vai para 200 milhões, vai para 400 milhões, 2024 acho que vai terminar por volta de 1 bi. Puta companhia, mas levou 10 anos de ser uma companhia relativamente flat, porque leva tempo levar o modelo ao nível de perfeição que você precisa para que em healthcare seja aceitável. Então o Product Market Fit de Health demora mais do que os outros. Não sei, o Product Market Fit pode funcionar, mas o problema é que o volume... Você lembra aquele livro de Crossing the Chasm? Você pode encontrar uma quantidade pequena de caras que estão dispostos a viver no futuro por um tempo. O chasm é grande. O chasm para passar a los early adopters é grande. Então, talvez você tenha Product Market Fit, mas o cara não vai tomar o risco até que não tenha mais remédio de tomar o risco. Então, normalmente são processos mais largos. E também são cheques muito grandes. Sei lá, para nós, para uma pessoa mudar de plano de saúde, para uma companhia mudar de plano de saúde, é um cheque enorme. São contratos de 1 ano. Então, você tem que ir atrás da companhia durante muito tempo para fazer isso. Se a gente se apressura muito a levantar dinheiro, se levanta dinheiro um valuation muito baixo, e para quando realmente tem o que fazer com esse dinheiro, talvez você está abaixo de preferidas que não deveria estar. E tem um ponto que é o Go-to-Market Fit. E você tem um artigo que você fala sobre o crescimento de vendas consultivas ou a importância da consultative selling. E eu queria que você discorresse um pouco sobre por que esse modal vem se tornando mais importante. Eu acho que para produtos complexos como os que a gente vende, produtos que são B2B, às vezes B2B2C, que tem muita... Esse artigo era particularmente sobre healthcare. Tem muitos stakeholders que tem que alinhar, que tem problemas de conflitos de interesses entre eles, etc. Para o comprador isso é muito complexo entender. Você pensa, quando você compra um plano de saúde para 3.000 colaboradores que estão por trás, você sabe praticamente nada. E vem o broker e te fala, cara, aqui você tem Bradesco Premium, Bradesco mais ou menos e Bradesco um pouco pior. E isso é tudo o que você sabe deles. E provavelmente eles fazem muito ênfase, esse aqui tem Einstein, esse aqui tem Fleury, esse aqui tem, não sei, sírio-libanês. E essas são as coisas que ele fala. A capacidade que tem o comprador de entender a complexidade do que está comprando é muito baixa. Talvez seja o mercado do mundo com mais knowledge asymmetry do planeta. Eu sempre faço não sei se nesse artigo eu falei isso, mas eu faço a comparação com o mercado financeiro. Se você imagina, no mercado financeiro, você tivesse que comprar bonds ou ações, só baseado no que o emissor del bond ou de la ação te fala, seria impossível comprar. Como que o mercado financeiro resolve isso?
a meias, mas em geral resolve isso. Você tem de teu lado um oficial de conta, um manager, o que for, depende de quanto está investindo. Pessoas mais ou menos sofisticadas que perguntam para você o que você vai fazer com o dinheiro, para quando precisa, qual é o teu nível de risco, um monte de perguntas razoáveis para entender que produto faz fit, e depois te propõe. Primeiro, tem independent research, que te falam que tal produto faz tal coisa, tal outra, e ele monta um portfólio para você e está alinhado com você. No fim os bancos sempre têm incentivos estranhos, mas se você vai nos bancos suíços, sei lá, que tem clássico incentivo que eles não podem pegar retrotrair del emissor del bono, eles só ganham dinheiro do lado do vendedor. Isso falta no mercado de saúde. Falta alguém que possa sentar com o cliente, possa entender os dados do cliente e possa propor para ele o plano que faz mais sentido e esteja incentivado para fazer isso. Se de volta, se eu posso, talvez posso ter toda a capacidade de fazer isso, mas se eu estou incentivado por 5% de lo que ele paga, eu vou vender o plano mais caro. E isso é o que eu acho que nesse mercado está falhando, e é o que a gente está tentando mudar, não? Isso me lembra um pouco até a forma como se vende e se compra casas nos Estados Unidos. Exato. Que tem os sellers e o buyer's broker. De certa forma, isso gera um maior alinhamento final. Sim, um pouco maior, porque de qualquer jeito os dois acabam pagando por el total, mas sim, pelo menos tem alguém que representa o buyer. Nesse mercado aqui não tem ninguém que representa o buyer. Você pode falar, tem muitos mercados, ou seja, a pizzaria é um mercado onde ninguém representa o buyer. E o cara adoraria vender 6 pizzas, mas você mais ou menos entende quando comeu o suficiente. Pode parar, mas você entende quando você precisa ou não um MRI? Não tem como, o médico manda fazer o MRI, você pega o MRI. Sim, exato. E Mariano, indo aqui para o final da conversa, uma pergunta que eu sempre faço para os convidados é: qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Cara, boa pergunta. Não seria que eu deve fazer a pergunta antes para eu poder pensar. Mas eu acho que quando você fala isso, eu tenho uma pessoa que realmente adoro muito no sentido, é chairman da companhia hoje, é super mentor, um professor de Harvard, se chama Mark Mallett. Ele faz coisas gentis para mim cada 2 semanas. E essas coisas gentis normalmente são críticas difíceis. Eu sempre vou tremendo para... Eu adoro a reunião com ele. Estou exagerando, se ele me ouve. Mas ele não entende português, então tudo bem. Mas eu vou tremendo para a reunião com ele, porque eu sei que ele vai encontrar sempre alguma coisa que eu fiz errado. E ele sempre tem o kindness de falar para mim onde eu estou errado. É bem difícil para alguém fazer isso, sabe? Ele não tem nada para ganhar. Ele podia falar para mim: Mariano, você está super bem, está ótimo, blá blá blá, e ele vai para a sua casa do mesmo tempo. Tomar esse esforço de falar para alguém que está errado, que o que fala é incorreto, etc, etc, é difícil. E para alguém que toma... Mark é o cara que está... Mark é board member do BTG Pactual. Então, imagina se ele tem alguma coisa para ganhar para ser board member nosso, que somos uma companhia pequena assim. Ele claramente faz isso por kindness. Não tem dinheiro no mundo que paga o que ele faz por nós. E eu realmente, essas coisas eu agradeço um monte. Qualquer pessoa que me fala que estou errado, para mim é um presente do céu. Feedback is a gift. Sim, e você deve dar solo para aqueles que merecem o gift. Que é o flip chart de isso, não? E a última pergunta, Mariano, é: qual uma lição que doeu muito no momento que você teve, mas hoje de alguma forma você é grato por ter tido ela? Cara, o que eu mais sofri na vida, uma das coisas que mais sofri na vida foi sair da Pfizer e ir para a Warburg. Eu estava na Pfizer. Na Pfizer era super cushy job, sabe? Eu ganhava muito bem, tinha motorista, super sala, etc, etc. E saí para um lugar onde ganhava muito pouco, não tinha sala. O Warburg nem tinha escritório aqui naquela época. Tinha crianças pequenas. Eu passei muito tempo... Eu tinha acumulado uma quantidade de dinheiro razoável. Também não teria feito se não tinha. Mas eu me lembro que... literalmente todos os dias eu entrava no meu banco, entendia quanto dinheiro eu tinha, fazia um Excel e calculava quantos meses eu tenho de caixa.
E quando eu perdi, todos os dias perdia um mês ou ganhava um mês, e eram meses de, não sei, dentro de 3 anos, não? Mas eu sofria muito com isso. Eu pensava, meus filhos, cara, como que eu vou pagar isso, lá. Mas, na verdade, foi a coisa que mudou minha vida. Eu passei de ter um trabalho que... Eu sou agradecido com a Pfizer, mas não era um lugar para mim. Eu não era feliz, eu não conseguia construir minhas coisas, não conseguia fazer coisas malucas que sempre acabavam sendo matadas por aqui e por lá. Se você mira para trás, isso foi a pivot da minha vida, na verdade. Sair de lá e virar empreendedor foi a pivot da minha vida. Mas no momento foi super duro. Eu acho que eu fiz no momento errado. Eu tinha já 30 e poucos anos, com filhos, etc. Isso é algo que eu tenho que fazer com 20 e poucos anos, ou com 40, quando eu tenho muita grana. No meio, esse é um momento difícil. Mas aí, se antes você primeiro não teria sido chamado pela Warble, e mais tarde talvez você tenha um... Não, mas sei lá, eu sou velho, eu não tinha startups quando eu saí da escola. Mas... E a última pergunta, eu nem sei se você gosta de futebol, mas... Não muito, mas... Quem foi maior, Messi ou Maradona? Cara, eu não vi jogar a Maradona, eu sim vi jogar a Messi. É difícil não torcer por Messi, sinceramente, quando você viu jogar a Messi, por mais que Maradona é histórico, etc. Sobretudo quando você compara o tipo de pessoa que Maradona era e o tipo de pessoa que Messi é. Mas, sei lá, isso aqui você está gerando que eu nunca vou voltar à Argentina. Claro. Metade da Argentina vai estar me aguardando no aeroporto para me matar. Mas eu prefiro Messi. Boa. Mariano, muito obrigado. Pô, foi uma honra ter você aqui. Imagina, foi uma honra estar aqui, cara. Muito obrigado por me convidar. Foi um prazer, foi muito bom. Pessoal, quem estiver escutando no YouTube, se inscreve. Quem estiver no Spotify, assina, compartilha o Sunday Drops. E deixa o agradecimento aqui para a nossa patrocinadora, a Asas, que faz esse podcast ser possível. Se você estiver procurando uma solução de Banking as a Service para sua startup, visite o site da Asas, escaneie o QR Code que está na tela, dá uma olhada porque eles podem ser a sua infraestrutura bancária, eles têm muita experiência, mais de 14 anos de operação e é uma das maiores empresas de software da América Latina. E é isso, valeu, obrigado Mariano. Valeu. Valeu. Porra, muito bom.